Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 23 de maio de 2022, 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e agora também pelo Facebook do Notícias Agrícolas, todas as redes sociais cobertas para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil e também pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br. A gente chega para começar essa semana te trazendo as primeiras e principais informações da manhã desta segunda-feira, desta nova semana, e a gente começa, como sempre fazemos, com a nossa rodada de preços, para, na sequência, passarmos para o andamento dos mercados, o entendimento dos mercados e notícias. Temos muitas notícias importantes nessa segunda-feira, temos o início do Fórum Econômico Mundial lá em Davos, sem a Rússia, foco na Ucrânia, né? Precisou uma guerra explodir, a Ucrânia ser destruída, para dar importância, então, à Ucrânia, né, na sequência, e é isso que está acontecendo. A Rússia foi excluída do fórum, né, e inclusive o espaço que seria destinado para a Rússia receber ali os seus visitantes, né, o espaço destinado aos russos foi destinado a uma exposição sobre as consequências do conflito até agora, né? Então estamos de olho. E como eu falei, tem notícias importantes chegando da China, lá de Davos, da Índia, da Rússia, e a gente vai entender todos esses fatores então, tá certo? Da Indonésia, e tudo isso influenciando, claro, as commodities agrícolas, né? As commodities metálicas e energéticas também, naturalmente, o mercado financeiro de uma forma geral, um mercado ainda muito estressado, um mercado nervoso e que precisa de acompanhamento, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nas commodities, né? Como se comportam nesse momento. Hoje é um dia de alta para todas as commodities de forma generalizada. Elas sobem nesta segunda-feira, começando com a Bolsa de Chicago. Nós temos para a soja, no primeiro vencimento, 17,07 por $17,07 por bushel, uma pequena alta de 0,07%. No milho, $7,82, subindo 0,4%. O trigo lidera as altas. Entre os grãos, sobe 1,9% para valer $11,91 por bushel na manhã desta segunda-feira. Trigo vem recuperando as baixas que foram registradas na última quinta e sexta-feira, né? Até na quarta também chegou a cair um pouquinho. Entre os derivados de soja, atenção ao óleo, que sobe hoje 1,14% na manhã dessa segunda-feira. Para o primeiro vencimento, valeu 81 cents mais 85 por libra-peso. No farelo de soja, a baixa é de 0,6% para $427,30 por tonelada curta, ok? Bolsa de Nova York agora, a gente começa com o café, que sobe um pouquinho, 0,3%, $2,16 mais 57 por libra-peso. No açúcar, o mercado atinge no primeiro e mais negociado contrato 20 cents de dólar por libra-peso, retoma esse patamar, 20 cents redondinhos nesse momento, uma alta de 0,3%. O algodão volta a subir também, 0,3% de alta para $1,42 mais 64 por libra. No petróleo, a alta para o WTI agora é de 0,7% para $111,11 por barril. E no Brent, a alta agora é de 0,8% para $110,88. Então, o WTI superando o Brent neste momento, tá? O Brent $110,90, o WTI $111,12 por barril. O gás natural, em contrapartida, cai 2,13% agora. Ouro, prata e cobre sobem. O ouro sobe 1%, a prata 2% e o cobre 0,9%. Ainda falando sobre commodities metálicas, o minério de ferro também teve uma alta no mercado chinês, saltou quase 7% após a Índia aumentar as suas tarifas de exportação, tá? Então, o minério de ferro hoje também em campo positivo. E vamos direto para o mercado asiático, Bolsa de Dalian, fechamento dessa segunda-feira, com informações apuradas pela Agriinvest Commodities, tá? Farelo em queda, óleo em alta, milho em baixa, suíno vivo subindo 2,6% na manhã desta segunda-feira. Ou melhor, lá já no final do dia, encerramento dos negócios na Bolsa de Dalian, né? Olha só o que nos diz o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest. Na Bolsa de Dalian, os futuros do farelo e do óleo começam a semana em alta. A Indonésia continua no seu vai e vem de tarifas e restrições às exportações, levando novamente o óleo de palma para cima, por isso que o óleo de soja sobe também
nesta manhã de segunda-feira. Os óleos vegetais na China continuam abaixo dos preços internacionais, o que é um ponto negativo para a saúde das margens das processadoras naturalmente. Em teoria, uma indústria na China poderia comprar soja importada, processar e vender o óleo de soja para a Ásia. O óleo chegaria mais barato, custo frete China, em relação ao óleo da América do Sul. Provavelmente, o governo chinês não deixaria essa ideia criar asas de olho na segurança alimentar, mas acaba mostrando a distorção vivida pelas indústrias chinesas. O preço da soja importada flutua livremente, enquanto o óleo de soja possui um teto. Parece que a melhora das margens de esmagamento terá que vir ou da queda do preço da soja importada, que não é o que estamos vendo hoje, ou do crescimento da demanda interna por farelo. Aí você aumenta o esmagamento, melhora a margem, vai ter um aumento nos estoques de óleo e os preços vão continuar mais contidos, né? O milho segue na mesma história. Hoje o preço internacional do milho está acima do preço interno na China, com todos os custos inclusos. Hoje a margem do importador de milho, cevada, sorgo e trigo feed é negativa. Isso deverá se provar um freio e tanto sobre a demanda chinesa por cereais. Assim, o que já podemos observar no acumulado de 12 meses até abril, ou seja, em relação ao mesmo período do ano passado. O recebimento de cereais passou de 59 milhões de toneladas, o que é um novo recorde. Então é a China tentando se abastecer antes dos preços subirem, ou enfim, ela tentando ali estar adequadamente abastecida, tá certo? Então essas são as informações do mercado de grãos chinês dadas nesse momento, nessa manhã de segunda-feira, pela Agriinvest Commodities, tá? O resumo do financeiro e essa relação com as commodities agrícolas também pela consultoria. Bolsas em leve alta, casos de Covid na capital chinesa continuam crescendo, Pequim é a nova mira ali das restrições mais agressivas dos lockdowns, né? Bolsas na China em queda, petróleo em alta, ouro em alta. Rumores de conversas entre os Estados Unidos e a Bielorrússia podem destravar a logística do KCL. Para o mercado de fertilizantes, essa é a notícia desse início de semana, tá? Essas conversas entre Estados Unidos e Bielorrússia que muito me surpreendem, uma vez que a Bielorrússia é aliada da Rússia, mas precisa, né, também dar conta da sua economia. Então, pode ser que essas conversas aí com os americanos destravem realmente a logística ali do cloreto de potássio. Vamos monitorar, vamos acompanhar. Dólar em queda no mercado internacional, taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos estão caindo. Os investidores estão apostando numa recessão, tá? Óleo de palma em alta, a Indonésia está no radar, já já a gente vai falar sobre isso. Grãos na CBOT em alta. Mais chuvas a partir dessa semana no meio oeste podem colocar um freio ao avanço do plantio, tá? Vamos falar já já sobre isso também e de como foi o final de semana lá no Corn Belt, tá? No meio oeste americano. Ou seja, percebam que há ainda, né, uma amarração muito grande entre os fundamentos das commodities agrícolas como um todo e do andamento do mercado financeiro. Quando eu falo do mercado financeiro, eu falo dos reflexos principalmente da guerra entre Rússia e Ucrânia e dos lockdowns lá na China. Isso impacta diretamente. Por quê? Isso impacta o andamento de todas as economias ao redor do globo. As maiores, China, Estados Unidos, com inflações lá em cima, fora os emergentes, como a Argentina, aqui do nosso lado, sofrendo uma inflação muito mais severa do que a nossa, embora a nossa já esteja difícil de engolir, né? Mas a gente sabe o que tem alimentado toda essa questão inflacionária, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente vê Argentina, Venezuela nem se fala, a Venezuela já está entregue a um processo muito de deterioração já há muito tempo, né? A própria China, os Estados Unidos, né, todos sofrendo esse processo inflacionário, então está tudo muito amarrado nesse momento, financeiro, fundamentos, e eles vão se convergindo e vão registrando essa volatilidade ou resultando nesta volatilidade de forma bastante agressiva. Até porque as medidas para tentar conter a inflação, cada um ao seu modo, né? Como a gente viu, a Índia restringir as exportações de trigo, a Indonésia nesse vai e vem das restrições das exportações de óleo de palma, e assim a gente vai vendo, né? A Argentina aumentando as suas retenções, cada um à sua moda, tentando conter a inflação,
vão gerando um agravamento desse processo inflacionário no mundo todo, e a gente vai tentando ali alinhar todas as coisas e entender que isso vai continuar ainda impactando muito severamente o mercado de commodities agrícolas de uma forma geral, tá bem? Então é assim que começamos a semana, ok? Vamos começar dando uma olhadinha no mercado de grãos, porque a gente tem uma alta mais expressiva aí para o trigo, né? Quem lidera as altas nessa manhã de segunda-feira é o trigo. Nesse momento, os preços sobem de 22,25 a 23 pontos nos contratos mais negociados. O setembro tem 11 dólares e 97, o dezembro 12 dólares e 2, o março também 12 dólares e 2 e o maio 23, 11 dólares e 88 cents por bushel. No mercado do trigo, o que nós vemos? Uma recomposição depois das baixas agressivas da última semana. O mercado veio numa correção forte. No início da semana passada, superou os 12 dólares, depois veio ladeira abaixo nesse movimento de correções. Os fundos estavam desfazendo posições, vendendo posições no trigo e comprando na soja. Foi isso que, inclusive, motivou uma alta expressiva da soja. Mas é sabido que o balanço de oferta e demanda do trigo é apertado, é desequilibrado e a gente tem problemas de clima afetando a produção em países importantes de produção. A Índia é um deles, a China é outro, países europeus sofrendo também com um calor intenso, e aqui nos Estados Unidos a gente sabe que a safra de primavera tem o seu plantio atrasado e a safra de inverno vai terminando aí com quase 30% das lavouras em boas ou excelentes condições tão somente. Então, o mundo tem menos trigo, né? A gente tem a questão do conflito ainda pesando diretamente sobre esse mercado. As alternativas que se apresentavam para o mercado de trigo não são mais tão fortes como antes, justamente por conta dessa questão da Índia, por exemplo, restringindo as suas exportações depois de falarem ali em embarques recordes na casa de 10 milhões de toneladas, e tudo isso vai se acumulando e convergindo para esses preços em alta. Nas últimas entrevistas que nós fizemos aqui com analistas de mercado do trigo, eles diziam, né, eram bastante enfáticos. As correções vão acontecer, elas são naturais dos mercados de commodities, todavia a gente tem um cenário de fundamentos completamente alinhado para manter os preços do trigo em patamares historicamente altos, que é o que a gente está vendo ainda por aqui, ok? E o mercado do trigo, naturalmente, vai puxar os mercados de milho e soja, mas os mercados de milho e soja hoje trabalhando com ganhos um pouco mais tímidos, ou bem mais tímidos do que os do trigo. No milho, nós temos pequenas altas que variam de 1,75 a 5 pontos mais 25. Julho, 17 dólares e 7 por bushel. Perdão. Louca, né? 17 dólares no milho, alguma coisa aconteceu no final de semana, explodiram os Estados Unidos, eu não vi. Julho, 7 dólares e 82 por bushel, agora sim. Setembro, 7 dólares e 51. Dezembro, 7 dólares e 36. Março, 7 dólares e 39 por bushel. Na soja, as altas variam, agora sim, de 1,75 a 5 pontos mais 25. Julho, 17 dólares e 7 por bushel. Agosto, 16 dólares e 44. Setembro, 15 dólares e 51. Novembro, 15 dólares e 27. Percebam que os contratos mais alongados recuperaram o patamar dos 15 dólares por bushel na soja em relação ao que vimos na semana passada, né? Quando nós tínhamos ainda um mercado mais tímido e abaixo dos 15 já precificando uma safra cheia nos Estados Unidos. Mas o que a gente vê, o início da semana muito focado na questão climática, né? E no avanço que o plantio teve nos Estados Unidos até ontem, né? Domingo. Então, hoje os números serão atualizados pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos solta o seu reporte semanal de acompanhamento de safras todas as segundas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília. Vamos ver esses números e a gente vai entender, então, como é que eles vão continuar impactando as condições aí para os próximos dias, as próximas semanas. Olha só o que diz o Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Os fundamentos mais importantes que estão dando suporte aos preços das commodities agrícolas estão pautados entre clima e estoques apertados. Os players acompanham as condições climáticas da China, Índia e França,
que se mantêm irregulares, apresentando chuvas abaixo do normal, que levam o mercado muito mais volátil para esse início de semana, principalmente para o trigo, tá? O clima americano segue como foco e os traders olham para o Crop Progress do USDA de hoje, que é o relatório semanal de acompanhamento de safras, e o avanço das lavouras americanas. Presta atenção, devemos lembrar que o plantio lá nos Estados Unidos segue atrasado e a janela de milho está na sua etapa final. Já era para a gente estar com bem mais de 50% do milho plantado, tá? A guerra continua no Mar Negro e as tentativas de um acordo para a criação de um corredor de exportação para o escoamento da safra de grãos da Ucrânia não foi para frente. Então, isso já é um ponto de atenção. Então, viu? Seu Ginaldo também fez toda essa conexão, ligou ali todos esses fatos e é para isso que a gente tem que olhar. O que a gente tem de previsão climática, né? Vamos, na verdade, trazer primeiro o que a gente teve no final de semana. Ó, a sexta-feira foi de chuvas leves no centro-leste do Corn Belt, onde já estava chovendo, e também nos estados do Missouri e do Illinois. Illinois está bem no coração do Corn Belt, tá? No sábado, chuvas moderadas a fortes no Arkansas, Missouri, sul de Illinois e Texas. Ontem, domingo, dia 22, as chuvas também foram moderadas, mas aconteceram somente no leste do Texas, na Louisiana, no Mississippi e no sudeste dos Estados Unidos. Ali no sudeste dos Estados Unidos é ali a região do delta do Mississippi também, onde o plantio costuma começar mais cedo, tá? O que nós temos na sequência, né, dessa sinalização e desse final de semana aí de chuvas irregulares e ainda mal distribuídas, chovendo onde já chovia, seco onde estava seco, né? O modelo GFS dessa manhã indica chuvas leves para a região norte, norte da região centro-oeste e leste. São esperadas chuvas moderadas para as planícies do centro-sul e do centro-oeste dos Estados Unidos, oscilando entre 50 e 70 milímetros. São esperadas boas chuvas para as planícies do sul, delta e sudeste, sendo que os estados que mais acumulam chuvas são Kansas, Geórgia, Alabama, Mississippi e Texas, com a probabilidade de receber mais de 100 milímetros de chuvas para os próximos 10 dias, tá? Eu vou tentar dividir aqui com vocês os mapas de 5 e 10 dias para essas chuvas, tá? Vamos puxar aqui o mapa de 5 dias para ver como é que tá a mancha lá, né, das chuvas. Vou repetir. Ainda chove onde já chovia, não chove onde precisaria, tá? Então, a gente vai ter que dar uma olhadinha nisso, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver se o Mateuzinho consegue dividir com vocês aqui essa imagem, para vocês verem mais ou menos do que eu tô falando, né? Onde vai chover, onde não vai chover, o apelo visual muito melhor. Percebam. Nessa mancha azul, bom, enfim, uma mancha enorme azul, né? Mas vocês estão vendo essa faixa roxa e vermelha, né? Em cima dessa faixa roxa e vermelha são os estados ali principais na produção. Illinois, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Missouri, o Nebraska, né? Quando a gente sobe acima dessa faixa vermelha e roxa também, ali na faixinha verde, que são as Dakotas, o Nebraska, um pedacinho de Minnesota, vocês vão ver que ali a gente tem as chuvas também mais contidas. Ou seja, continua chovendo onde já estava chovendo e não chove onde precisaria chover. Então, é isso que, quando a gente olha para o comentário da Agriinvest, a gente vê, ó, mais chuvas a partir dessa semana no meio oeste podem colocar um freio no avanço do plantio, tá? Então, a gente vai detalhando e monitorando esse mapa com chuvas aí para os próximos 5 dias, de hoje até o dia 28, e para os próximos dias posso adiantar a vocês que não é muito diferente, tá? Então, o clima para os Estados Unidos continua sendo um ponto completamente importante de atenção, ok? A Ana me pergunta o seguinte: bom dia, Carlinha. Bom dia, Ana. Com esse atraso no plantio, até que ponto é ruim para os nossos preços de soja refletindo aqui no Brasil? Pois eles poderiam migrar do milho para a soja? Em algumas regiões poderiam sim, Ana, né? Mas como a gente já tem ali uma projeção de um aumento expressivo de área para soja e uma redução para a área de milho, não sei até quanto isso poderia
se firmar, se confirmar. A gente está monitorando, tá? A gente está bem de perto acompanhando essa situação, vamos entender se isso realmente pode acontecer. Mas quando a gente pensa na questão norte-americana, a gente precisa lembrar que tem a questão do seguro, a questão da produtividade, a questão dos insumos, a logística desses insumos, os custos de produção, a relação dos preços soja e milho. Então, tudo isso vai trazendo uma dificuldade para fazer essa migração. Pode acontecer em alguma parte da área? Pode acontecer em alguma parte da área, mas ainda assim a gente vai ter que ter esse monitoramento, tá? Ainda não dá para cravar que isso vai efetivamente acontecer. Por isso que o plantio norte-americano exige muito monitoramento, exige muito acompanhamento. Inclusive, ainda pelas palavras do Eduardo Vanin, olha só, a soja vai se firmando novamente acima dos 17. Nesse momento, a gente tem o contrato julho com 17,3, mas já testou na manhã dessa segunda-feira algo perto de 17,20, tá? Então, a gente está nessa situação. Olha só, o teste importante é os 17,18, máxima do contrato julho. Depois disso, o teste seria no contínuo, 17,59, batido em 24 de fevereiro. A China continua comprando soja para embarque a agosto nos Estados Unidos, o que se soma à maior demanda interna das processadoras. As processadoras americanas ainda precisam fazer a ponte para a safra nova, que esse ano pode ser mais longa devido ao atraso no plantio. Os bases no meio oeste, ou seja, os prêmios, continuam subindo, o que mostra que os preços altos não estão fazendo o seu trabalho, porque a demanda continua muito forte. O programa de exportação americano continua crescendo, passando novamente a estimativa do USDA para a temporada atual, a 21-22, que é de 58,25 milhões de toneladas, com esse número já tendo sido superado. E isso vai encurtando os estoques de passagem norte-americanos, né? E que pode ser, inclusive, o menor estoque em 7 temporadas, ainda de acordo com o Eduardo Vanin. Então, estamos aí nessa necessidade de entender como é que os preços vão influenciar na decisão dos agricultores ao lado das questões climáticas e da relação com os custos de produção, tá certo? Então, é difícil a gente cravar nesse momento o que vai acontecer ali com a safra dos Estados Unidos, mas de uma forma ou de outra, a gente vai ver toda essa condição sendo acompanhada, ok? Isso já é líquido e certo que o clima vai fazer toda a diferença para nós nesse momento. Bom, o que isso quer dizer para o Brasil, né? Isso quer dizer que a gente vai ter uma volatilidade ainda muito forte. O recuo que nós vimos na Bolsa de Chicago na última semana para o milho ajudou a pesar sobre as cotações na B3, né? Embora o mercado físico, acompanhando os fundamentos muito mais de perto, não recuou tão agressivamente, mas ainda assim nós tivemos um peso sobre as cotações, então nós olhamos para tudo isso. Vamos ver como é que está o milho nesse início de semana no nosso mercado aqui no Brasil. Agora, 9 horas e 18 minutos, o mercado abriu há pouco, nós temos o mercado misto para o milho na B3. O julho tem R$ 91,80 por saca, o setembro R$ 94,45, ambos caindo. O julho perde 0,4% e o setembro R$ 94,45, 0,3% de baixa. O novembro estável em R$ 96,50, o janeiro R$ 97,95, tá? Então a gente tem que olhar para isso também e olhar para a questão climática aqui no Brasil quando a gente fala de milho, tá certo? Por quê? Porque para o milho a gente está com a nossa segunda safra em andamento, deverá ser uma safra grande, apesar das perdas pontuais de potencial produtivo que nós temos no país, principalmente nos estados do Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso também teve uma perda expressiva, a ProSoja Mato Grosso está estimando uma baixa aí na safra de 4 milhões de toneladas, isso ajudou a puxar os preços na última semana, mas aquelas previsões de geadas que foram não se confirmando, né, elas acabaram tirando esse peso dos preços e os preços sentiram, então, espaço para cair um pouco mais. Então, estamos de olho, estamos monitorando, ok? Estamos entendendo, né, como é que as coisas ficam a partir de agora. Lembrando que a questão climática para hemisfério norte e no caso do milho, aqui o que acontece no Brasil vai ter impacto direto nas decisões do mercado a partir de agora.
tá certo? Senhoras, são 9 horas, senhoras e senhores, né? São 9 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje a gente tem um convidado especial no Bom Dia Agronegócio, que é o Carlos Zumerli. A gente vai falar sobre receptação, sobre o que fazer, né, quando você não quer recomprar os produtos que lhe foram furtados. A gente tem falado muito sobre segurança no agronegócio. Já já ele vai estar aqui conosco, a gente vai só alinhar aqui a chegada do Carlos Zumerli, né, a entrada aqui dele na nossa conversa, aqui no Bom Dia Agro, e a gente já começa a falar sobre segurança, tá? Antes disso, vamos falar sobre o mercado do boi gordo, como é que terminamos a última semana e como é que devemos começar esta próxima. Informações, como sempre, do aplicativo AgroBrasil, que se você ainda não tem, baixe este aplicativo, AgroBrasil com Z. Vou deixar aqui nos comentários do Instagram, @agrobrasil, tá? App. Siga esse perfil, ali tem todas as indicações, as orientações para você baixar esse aplicativo e começar a participar efetivamente do mercado pecuário. É um termômetro bem próximo da realidade, esse registrado pelo aplicativo AgroBrasil, tá? São informações que a gente passa aqui diariamente, mas de forma resumida. Então, se você quiser saber mais, você precisa de informações mais detalhadas, é só chegar lá na sua loja de aplicativos, baixar o AgroBrasil e é sucesso, tá? Bom, informações do senhor Daniel Lopes na última sexta-feira. Média para os estados, tá? Livre de fundo rural para pagamento à vista. Como é que fecharam as semanas? São Paulo, R$ 310,32 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 285,86 por arroba. Mato Grosso, R$ 297,40. Goiás, R$ 279,83. Minas Gerais, R$ 262,40, tá? Então, essas foram as médias registradas no final da última semana para o mercado do boi gordo nesses 5 estados. Lá no aplicativo AgroBrasil, você tem mais estados para consultar, se precisar, ok? Falando um pouquinho do volume de negócios e das escalas, né? Com quantos dias quantos dias as escalas atendem nesses estados, né? Para entendermos. Bom, para São Paulo, né? A última sexta-feira foi de bons negócios, bons volumes de negócios sendo registrados. No estado de São Paulo, principalmente, as escalas ainda estão um pouquinho alongadas por lá, seguem em 11 dias, em média, e é assim que começamos a semana. Vamos ver quais as informações que nós teremos no final do dia para entender esse início de semanas de negócios para o mercado do boi gordo, ok? Para Mato Grosso do Sul, negócios mais contidos, as escalas ainda em 8,6 dias, tá? Um pouquinho mais ajustadas. Mais ajustadas ainda estão em Mato Grosso, onde também o volume de negócios não foi tão intenso e as escalas permanecem numa média de 7,8 dias para começarmos a semana. Vamos ver quais são as informações que começam a surgir, tá? Sem negócios registrados na última sexta-feira para o estado de Goiás, escalas em 8,8 dias, e também em Minas Gerais, sem grande volume de negócios, volume expressivo, com escalas que atendem na média em 9 dias, ok? Vamos na sequência saber como é que a gente começa a semana. Vamos dar uma olhadinha no mercado futuro do boi gordo, B3, para a gente entender como é que ficaram as cotações, ou como elas caminham, como abrem a semana. Já adianto, em alta, campo positivo para o mercado do boi gordo, tá? Maio, R$ 314,90 por arroba. Junho, R$ 314,55. Julho, R$ 319,95, sobe 0,4%. E o agosto estável em R$ 321 por arroba, ok? Então, assim seguimos, certo? Bom, já temos o senhor Carlos Zumerli conosco? Temos o senhor Carlos Zumerli conosco. Pessoal, a gente vai falar muito sobre segurança no agronegócio, a gente vai tentar trazer essas informações de forma muito prática e simplificadas para vocês, para que esse tema comece a entrar cada vez mais na sua gestão. E o Carlos Zumerli é especialista em segurança no agro e ele trabalha há mais de 30 anos só com segurança no agro, mas há mais tempo ainda atua com segurança. Não é isso, senhor Carlos Zumerli? Bom dia para o senhor. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carla. Bom dia, você, produtora rural. Bom dia, você, produtor rural. Ah, uma semana super produtiva para nós aí. Vamos falar sobre segurança. É isso, que seja realmente uma semana produtiva e começando com você aqui vai ser, com certeza. A gente separou um tema, Zumerli, que me chama bastante a atenção, que é a questão da receptação, né? E a gente resumiu o seguinte: caso você não queira recomprar os seus produtos que foram furtados, o que fazer? Isso é muito comum, Zumerli? Isso acontece com muita frequência? Olha, Carla, como é que funciona, né? Então, vamos falar primeiro da receptação. Isso aí está no artigo 180 do Código Penal, né? Você comprar algum produto que foi furtado ou foi roubado. Então, existe primeiro aí uma implicação. Às vezes você compra um produto de boa fé. Esse produto foi furtado de um outro local e, de repente, você é surpreendido aí na sua propriedade pela polícia. Eles prenderam os ladrões e os ladrões falam, nós vendemos o seu Carlos Zumerli. E aí o Carlos Zumerli ele vai estar envolvido num processo criminal. Vou preso? Talvez não, mas eu vou ter dor de cabeça. Então, esse é um ponto, ok? Certo. Agora, o que, o que acontece? Qual é o grande esquema de tudo isso aí? O ladrão, quando ele rouba, ou quando ele furta, ele tem que levar para algum lugar. Ele tem que vender para alguém. Então, não seja você o comprador desse produto. Agora, para evitar essa recompra, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que proteger os processos de segurança, aplicar processos de segurança no nosso negócio, evitar que seja roubado, evitar que seja furtado. E aí existe uma gama de coisas, por exemplo, a rastreabilidade do produto, você perde isso aí. Você Certo. perde, por exemplo, quando você compra algum produto que você não sabe a procedência, a garantia ela é zero. Será que vai dar certo? Eu vou aplicar esse produto na minha terra? Vou aplicar esse produto na minha plantação? Será que é de uma qualidade igual a um produto produzido pela empresa qualificada, pela empresa certificada? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração com relação a essa coisa de recomprar o produto que foi furtado. Às vezes, eu tenho na minha fazenda todo um processo de segurança, mas o meu vizinho não tem. O que acontece? Eles pegam lá e trazem para mim. E eu, a famosa lei de Gerson, né, Carla? Sempre querendo tirar vantagem em tudo, e eu caio nessa arapuca. Então, para evitarmos isso aí, nós temos que proteger os produtos, nós temos que fazer com que eles não saiam de forma ilegal. Ou seja, o produto entra legalmente na minha propriedade, é um produto que eu conheço, é um produto que meu fornecedor garante. Eu vou usar esse produto e eu tenho também a garantia de ter a rentabilidade na minha colheita. Então, este é o processo. Na hora que inverte isso aí, nunca esquecendo do nosso velho conceito de perder duas vezes, né? Então, quando inverte isso aí, eu vou comprar alguma coisa que eu acho que é barato, aí eu entro num caminho que não tem saída. Então, basicamente, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Protejam seus negócios, para que vocês não se tornem vítimas. Porque você pode se tornar, não vítima, você pode se tornar réu num processo sem querer. Tá ok? Então é isso, cara. Zumerli, como é que Hoje, qual é a dica que a gente pode dar para o produtor para ele saber que ele pode estar ali de frente com produtos furtados, com produtos ilegais? Como é que ele, quais são alguns sinais assim que a gente pode trazer como dica para esse produtor, né? Para o cara que está ali comprando, para saber que aquilo ali não é bom, que aquilo ali não é legal. Aliás, pessoal, façam suas perguntas, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida com o Carlos Zumelli, por favor, mandem por aqui ou pelo Instagram, pelo YouTube. A gente está aqui monitorando. Podem mandar se vocês tiverem alguma dúvida, por favor. Zumelli está aqui justamente para tirar essas dúvidas. Então, mandem para nós. Zumelli, como é que a gente faz para identificar esses produtos que não são legais? então, olha, Carla, a primeira coisa é a atitude suspeita de quem bate na sua porta, né? Certo. A outra
é o produto barato. Produto muito barato, produto muito... Isso aí no nosso dia a dia, nós mesmos fazemos isso, né? No nosso dia a dia, falando, isso aqui é muito barato, tem alguma coisa errada aqui. E o mais importante é você trabalhar com uma empresa certificadora, uma empresa que você, onde você compra os seus produtos, que ela vai te garantir, ela vai garantir a entrega para você. Você sabe de quem você está comprando. Não é uma coisa. Então, esse é o caminho, esse é você estar atento a esses detalhes. Por exemplo, uma quadrilha foi presa aí, acho que se não me engano, em Goiânia, eles falsificavam produtos. Então, o produto chegava na fazenda e não tinha a mesma rentabilidade. Agora, tem certificação da empresa, do fornecedor? Não tem. Aí, pronto, é um ponto, alguma coisa que você tem que estar atento. Então, muito cuidado. O barato sai caro. E a gente está falando muito, desde que a gente começou a falar sobre segurança, a gente tem falado muito sobre a sustentabilidade do seu negócio. Então, a questão da segurança e partir para justamente essa questão de identificar as pessoas que chegam à sua propriedade com os produtos que chegam à sua propriedade é determinante para garantir a sustentabilidade, entre outros fatores, né, Zumerli? Sim, sem dúvida. Sem falar, Carla, por exemplo, ah, se levam os produtos, nós estamos falando basicamente de insumos, né? Se levam os produtos da minha propriedade, você sabe que, todo mundo sabe que existe um controle muito grande com relação aos invólucros, aos vasilhames desses produtos. Uma por causa da contaminação do solo, a outra por causa do reuso, você vai perder a qualidade. Então, são coisas que a gente não vê lá na frente. Por isso que eu digo, vamos proteger o nosso negócio. Quando você pega, por exemplo, a pecuária, ontem mesmo eu recebi aqui um vídeo de um lugar onde ele recebia o gado e fazia, e abatia lá de forma... Como é que essa carne chega no mercado quando a gente fala de segurança alimentar? Então, tudo isso é uma cadeia que nós temos que proteger, porque senão nós vamos dar um tiro no nosso pé. Você concorda? Então, Claro. esteja atento a... Vai em frente. Zumerli, a gente sabe que a segurança no campo, ela ainda não tem ou batalhões específicos ou delegacias específicas em todos os estados para tratar da segurança no campo ou dos crimes que são cometidos no campo. Quando um produtor se deparar com uma figura dessa, né, que chega lá com produtos ilegais para oferecer para ele, qual a melhor forma? Ele vai direto numa delegacia comum? Ele tem que ter algum procedimento diferente para ter uma atenção especial para isso tentar ser resolvido o mais rápido possível? Como é que ele deve agir se ele se deparar com uma situação como essa? Olha, se eu fosse o produtor ou a produtora rural, quando vier na minha propriedade me oferecer alguma coisa que eu desconfio, a primeira coisa que eu ia para a pessoa, não quero, obrigado, agradeço a sua... Se esse produtor, essa produtora estiver num contexto de união, de uma comunidade de segurança, onde no município todos os produtores estão se conversando e a polícia está envolvida, existe uma comunidade trabalhando com esse detalhe, eu já jogaria na rede, joga na rede, fala, olha, eu recebi aqui uma pessoa assim que está oferecendo esse produto. Então, a união aqui é muito importante, ou seja, aquela pessoa não vai conseguir vender para ninguém. E muitas vezes a polícia pega também. A polícia tem feito um bom trabalho nesse sentido investigativo, sabe? Mas aí o que acontece? Aquele produto vai embora. Nós tivemos agora, aqui inclusive no Notícias Agrícolas, tivemos uma notícia nesse sentido que acho que o Ministério da Justiça ele fez um leilão. Ele fez um leilão de produtos, de insumos, que foram vendidos de forma ilegal, se não me engano, no Paraná. Pronto, é uma fonte boa. Você está comprando alguma coisa que você sabe de onde vem. Você não vai ter dor de cabeça no futuro, mas a união da comunidade, ela é muito importante. Você entendeu? Porque Sim. Bateu na porta, eu disse não, já jogo na rede, já aviso a polícia, olha, tem uma pessoa assim, pronto, está resolvido. Aquela pessoa não vai ficar mais naquela região. E se todas as regiões do Brasil
fizessem isso, a pessoa pode até furtar ou roubar. Ela não tem para quem vender. Essa seria. Agora, existe aquilo que nós já conversamos, isso aí seria um papo para uma outra conversa, um assunto para uma outra conversa, que é com relação ao crime organizado. Então, Certo. fica aí, eu, esticando um pouco a conversa, eu trabalhei no passado num caso, não tinha nada a ver com, com, com insumos, mas eram peças de tratores, peças de máquinas, que produtores rurais foram comprar num lugar, compraram de boa fé, e depois aquela quadrilha foi presa. Você precisava ver a cara das pessoas. Teve gente que passou mal lá quando o promotor chamou esse pessoal para depor. Por quê? São pessoas de boa índole, são pessoas do bem, mas que foram enganadas, que foram, sabe, compraram. E só o fato dele estar numa delegacia já passava por isso, já passava mal, porque ele não queria, mas ele estava envolvido. Então, para evitar esse tipo de coisa, diga sempre, tenha certeza, busque a informação com o seu fornecedor. Olha, tem um cara vendendo o seu produto aqui, isso aqui é real. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer para proteger o seu negócio e proteger o agro como um todo. Isso é tão interessante porque a gente pode dar essa orientação, inclusive, para os produtores que estão nos acompanhando procurarem os seus sindicatos rurais, as suas associações de classe, porque assim essa união vai se fortalecendo, né, Zumerli? E as coisas ficam, de fato, mais fáceis de serem resolvidas e a gente evita que elas aconteçam novamente. Então, as dicas são muito valiosas, né? Eu acho que uma das primeiras dicas que nós demos aqui foi justamente essa, né, Zumerli? Tenha atenção às pessoas que chegam à sua propriedade, que visitam a sua propriedade. O senhor usou uma analogia completamente interessante quando fala: eles de dia agem como cordeiros e à noite eles atacam como lobos. Então, ter atenção a isso também é completamente importante e fazer esse apelo junto à sua comunidade, junto à sua sociedade, aos sindicatos rurais, né, às associações de classe, acho que é completamente importante. A gente tem dado muitas notícias, por exemplo, do Batalhão Rural da Polícia Militar lá do Goiás, que tem feito um trabalho incrível, né? Eles, inclusive, vão noticiando os casos, o que é ruim, porque a gente vê que ainda tem muita coisa acontecendo, mas que bom que eles estão ali desvendando os casos e conseguindo resolver as situações, mas é justamente por conta desse boca a boca, né, Zumerli? E essa ainda é a melhor propaganda do negócio, né? Ah, sim, sem dúvida. Aí, mas voltando lá no começo, Carla, se eu proteger o meu negócio, eu tenho certeza que eu também não vou ser vítima de comprar alguma coisa roubada. Então, se todos os produtores e as produtoras rurais tivessem em mente, tivessem o conhecimento de que se ele proteger o negócio dele, eles estão se unindo de certa forma, ok? Então, eu tenho na minha propriedade um sistema de segurança, então na minha propriedade ninguém entra, o meu vizinho também tem. Então, o ladrão ou o crime organizado, seja lá quem for, ele não vai ter saída para roubar. Então, na realidade, para você resolver todo esse problema, você precisa proteger o seu negócio, você precisa proteger o seu insumo. Por quê? O roubo de um insumo que acontece na sua propriedade vai ser colocado no mercado negro, digamos assim. Então, essa é a ideia. E com relação ao Batalhão de Goiás, Batalhão Rural, realmente eles têm feito um excelente trabalho. A última que nós colocamos aí, você viu, uma pessoa que se passava por policial, passava por outros cargos, digamos assim, chegava na propriedade e queria dinheiro. Então, tem que denunciar, Sim. Tem que conversar, tem que falar. União, gente, união. Essa é a palavra-chave nesse momento com relação à segurança no agro. Zumerli, olha, a gente tem muita conversa pela frente, né? A gente ainda vai tratar de vários assuntos aqui no Bom Dia Agro. Eu te agradeço demais por estar conosco, por estar aqui esclarecendo as situações para a nossa audiência. Tenho certeza que as dúvidas vão aparecendo, mas, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem para nós, pode ser pelo direct do Notícias Agrícolas ou pelo nosso WhatsApp 19 997670241. Esse número está aparecendo aí na tua tela, 19
997670241. Tem um QR Code aí na tua tela também, você pode usar esse QR Code para ir direto para as nossas informações de segurança. E eu vou pedir, antes de me despedir do Zumerli, para o Matheus colocar na tela a nossa página especial dedicada à segurança no agronegócio aqui no Notícias Agrícolas. Para alcançar essa página é muito fácil. Ali no nosso menu temos especiais. Clica em segurança no agro, vai chegar até essa página. Aí vocês vão ver ali a carinha do Carlos Zumerli dando várias dicas. Né? Tem vários vídeos ali com dicas, como você deve fazer para investir e principalmente fazer um diagnóstico da sua propriedade, o que ela precisa ter em segurança, conceitos importantes e um curso que o Carlos Zumerli tem oferecido aqui no Notícias Agrícolas, e já a gente vai ter um lançamento novo para esse curso, né, Zumerli? Exatamente, o mês de junho nós já estamos aí com a segunda turma. E eu também aqui no ar gostaria de parabenizar a primeira turma que está terminando aí. O pessoal, acredito que eles estão tendo um bom aproveitamento e agora estão adquirindo um bom conhecimento de como aplicar a segurança nas suas propriedades. Então, se preparem que vem aí a segunda turma. É isso mesmo. E aí a gente vai te trazendo mais informações ao longo do dia, mais dicas e mais temas importantes de segurança com o senhor Carlos Zumerli. Zumerli, obrigada, viu, pela companhia aqui no nosso Bom Dia Agronegócio nessa segunda-feira. Excelente forma da gente começar a semana. Obrigada. Ok, obrigado a vocês. Até mais. Pois é, senhoras e senhores, este grande brasileiro, Carlos Zumerli, especialista em segurança no agronegócio. O Zumerli, como eu falei, é um grande conhecedor do tema. Nós temos uma página dedicada a isso, justamente porque a gente precisa tratar mais desse assunto e trazer ele mais para o nosso cotidiano, porque a gente ainda fala pouco sobre segurança no campo. E uma das principais dificuldades que o campo tem é justamente não ter esses pontos específicos de segurança para o agro, né? Então, os crimes que são cometidos no campo, eles são ali, eles entram numa estatística de crimes que são ocasionados também nas áreas urbanas. E isso dificulta o levantar de dados para a gente trazer as ações de mitigação. Claro que a polícia está em cima de qualquer crime, né? Mas a gente precisa ter esses dados, entender quais são os problemas, identificar as dores dos produtores rurais, e parte desse trabalho também tem sido feito pelo Carlos Zumerli, pela equipe dele aqui no Notícias Agrícolas, que inclui o senhor João Pedro Olive, para trazer essas informações de forma mais clara e a gente começar a achar soluções para os crimes que são cometidos no campo. Volto a dizer, o lema da equipe do Zumerli é justamente essa, né? Se prevenir dos criminosos e garantir a segurança, a sustentabilidade dos seus negócios. Então, isso é completamente importante, né? A gente pensa em que semente a gente vai plantar, a gente pensa qual fertilizante a gente vai usar, se não vai usar, em que período a gente vai plantar. A segurança precisa estar dentro da tua gestão, dentro do teu esquema ali de governança, tá? Você precisa estar seguro, pelo amor de Deus, ok? Isso é item de primeira necessidade. Senhoras e senhores, vamos passar aqui pelos nossos comentários. Tava até aqui checando, né, aqui os comentários no Instagram e também no YouTube, e fiquei muito feliz com uma notícia aqui, ó. O Jaime Roberto Conceição Silva, nosso agro também está crescendo em Manaus. Olha aí, lá o estado do Amazonas também avançando com o agronegócio. Obrigada pela mensagem, viu, Jaime? O seu Adonira Castro, bom dia, vamos aprender com esse canal importante. Forte abraço de Maringá, no Paraná. Obrigada, viu, Adoniran? O Carlos Alberto nos mandando bom dia, o Emerson Rossi também, o Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais, nos mandando bom dia, o Diego Cordeiro, de Paranaguá, no Paraná, o Antenor, bom dia, boas notícias de Indiaporã, São Paulo. Demétrio Santos, bom dia, Carla, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. O José Roberto Amaral, bom dia a todos, de Andradina, São Paulo. Bom dia de Urandina, Bahia, o Cleidson Clay, o Ediel. E aí o Cleidson Clay também nos mandando bom dia, bem como o Cid Pereira Faria. Bom dia para vocês que estão aqui nos acompanhando pelo Bom Dia Agronegócio, viu, moçada? Pessoal que tá pelo Instagram ali conversando com a gente também, ó. A Fabiola, bom dia, uma ótima semana para todos nós, Carlinha. É isso mesmo, ótima semana para nós.
Hoje estou aqui em multiplataforma, vocês perceberam, né? Estou enjoadíssima. Então, tem várias pessoas aqui nos mandando bom dia. O pessoal que perguntou de milho, soja, eu já trouxe algumas informações. Trouxe também algumas informações, mas não respondi ali o colega que agora não vou me lembrar quem era, me perguntando sobre a tendência dos preços da soja, né? Pessoal, tendência para os preços da soja. Falei bastante sobre isso lá no começo da nossa live, tá? Vou pedir a gentileza depois de vocês voltarem. Se vocês estão no YouTube, só voltar um pouquinho o vídeo ali para o começo da conversa, ou já vai estar na íntegra disponível para você no Notícias Agrícolas, no nosso feed do Instagram e também na playlist do Bom Dia Agronegócio no canal do Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, ok? Para receber ali o alerta de toda a nossa programação ao vivo. Pessoal, dando continuidade por aqui, são 9h45 pelo horário oficial de Brasília. Eu quero só abrir rapidamente ali os preços do café arábica na Bolsa de Nova York, que hoje recuam. Julho, $2,15 mais 5 por libra-peso, passaram para o campo negativo, né? Estavam subindo. 0,4% de queda. O setembro, $2,15 mais 30, perde 0,3%. O dezembro, $2,15 mais 10, caindo 0,3%. O março, $2,14 mais 65, com baixa de 0,2%, tá? No açúcar, nós temos ali para o julho 20 cents por libra, né? E alta de 0,3%. Mesmo ganho para o outubro, que tem 20 cents mais 13. O março, 20 cents mais 32 por libra-peso, também 0,3% de alta. E o maio, 23, 19 cents mais 58 por libra-peso, tá? Então, a gente tem essa movimentação. E aí, deixa eu só ver se a gente já tem as aberturas de mercado. Ó, café abre a semana com ajustes técnicos em Londres e Nova York. Última semana foi marcada por muita especulação com frio no Brasil, e essa especulação hoje vai se retratando em correções, né? Açúcar opera com leves ganhos em Nova York e Londres nesta segunda-feira e retoma os 20 cents de dólar por libra-peso. E já tem abertura do milho também, porque Guilherme Dorigatti já está de volta. Milho abre a segunda-feira com primeiras posições recuando na B3. Chicago começa o dia registrando elevações para os futuros. Já comentamos o mercado de milho hoje também, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, certo? Pessoal, 9h47 pelo horário oficial de Brasília, algumas manchetes importantíssimas desta manhã de segunda-feira. China disponibiliza 10 bilhões de yuans para subsidiar produtores de grãos. O anúncio chega no momento onde os produtores chineses, assim como produtores no mundo todo, estão enfrentando custos de produção muito elevados, puxados principalmente pelos fertilizantes, tá? Então veja só o que diz o comunicado do governo chinês, tá? Pelo Ministério das Finanças do país. O subsídio busca apoiar produtores de grãos durante os períodos de colheita e plantio de verão e outono do hemisfério norte, aliviando impactos dos custos que estão crescendo e para mobilizar ainda mais o entusiasmo dos produtores, tá? Vamos acompanhar. O que diz também a matéria da Reuters. A próxima colheita de trigo na China será observada de perto após fortes chuvas no outono passado deixarem as colheitas em estado precário antes do inverno, tá? Então esse é um dos destaques. Outra informação importante: Índia reduz impostos sobre combustíveis e commodities essenciais para combater a inflação, tá? Então é importante essa notícia, vamos monitorar. Banco Central da Rússia nega estar comprando moeda estrangeira para conter rally do rublo, que é a moeda russa. Vamos também entender, vamos monitorar, e sabemos que a Rússia está fora do Sistema Internacional de Pagamentos, o SWIFT, e isso traz ali um estresse generalizado. Xangai reabre parte de seu transporte público, mas segue em alerta para a Covid-19. Eu quero até retomar aqui o comentário do seu Ginaldo, que ele também fala sobre isso, tá? No seu comentário matinal do Grupo Laboro. Olha só. Xangai reabre gradualmente e permite que mais pessoas saiam de suas casas. Pequim, em contrapartida, vem aumentando as restrições desde 22 de abril, com muitos estabelecimentos fechados e moradores sendo obrigados a trabalhar em casa. Mesmo assim, ainda luta para eliminar um surto de dezenas de novas infecções por dia, tá? Então, temos aí Xangai reabrindo parcialmente
e de outro lado nós temos aí Pequim com restrições mais severas. Olha o que diz a Reuters. Xangai reabriu uma parte pequena do maior sistema de metrô do mundo nesse domingo, após algumas linhas ficarem fechadas por quase 2 meses, com a cidade abrindo caminho para um alívio mais doloroso, ou um alívio de seu mais doloroso lockdown contra a Covid na próxima semana. Como a maioria dos moradores não pode deixar suas casas e as restrições estão sendo apertadas em parte da cidade mais populosa da China, os passageiros precisavam de motivos fortes para se locomover no começo desse domingo. O lockdown de Xangai e restrições em outras cidades prejudicaram o consumo, a produção industrial e outros setores da economia chinesa nos últimos meses, levando a promessas de apoio dos políticos. Inclusive, uma notícia também que parte da Reuters traz essa informação. Vou trazer para vocês já. Deixa eu só encontrá-la por aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. China, não é essa. Vamos lá. Acho que eu tô aqui na página errada. Peraí. Vamos lá. China adotará medidas para sustentar a economia, diz gabinete, tá? A China vai adotar um pacote de medidas contundentes e direcionadas para sustentar a economia, disse o gabinete, segundo a mídia estatal, nesta segunda-feira. A China vai se esforçar para levar as operações econômicas de volta ao normal. O governo vai oferecer abatimento de créditos fiscais a mais setores e elevará os cortes de impostos anuais em mais de 140 bilhões de yuanes, ou seja, 21 bilhões de dólares a 2,64 trilhões de yuanes, completou o gabinete. A China também vai reduzir o imposto de compra de alguns carros de passageiros em 60 bilhões de yuanes, tá? Segundo a mídia local. Estamos acompanhando, qualquer novidade, você é o primeiro a saber. Indonésia exigirá licença para exportação de óleo de palma, diz regulamento. Outras informações importantes agora pelo CPEA. Soja, mercado brasileiro. Negócios ficam lentos e preços enfraquecidos. Mandioca, oferta cresce, mas demanda firme limita pressão sobre o preço. Milho, mercado brasileiro também pelo CPEA. Frente fria não prejudica e agentes voltam a ficar otimistas com a segunda safra. Ovos, demanda se aquece e preços voltam a subir. Foi motivo de entrevista na última sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas com Letícia Guimarães. Batata, com menor oferta do sul, preço sobe nos atacados. Tomate, frio desacelera a maturação e oferta se reduz. Cenoura, colheita da safra de inverno deve ganhar força nos próximos dias. Então, essas são algumas das principais manchetes somente dessa manhã de segunda-feira. Se você perdeu alguma coisa aqui no Bom Dia Agro, fica tranquilo que já a íntegra está disponível para você por aqui, tá certo? E ao longo do dia a nossa programação ao vivo está acontecendo. Essa semana a gente comemora 10 anos do Código Florestal Brasileiro, na quarta-feira, dia 25 de maio, né? É o dia da lei que instituiu o Código Florestal Brasileiro. Eu já adianto que tem conteúdo especial para você por aqui, então fica ligado que tem coisa boa chegando essa semana, informativo, história, entendimento, esclarecimento e conhecimento bom é conhecimento compartilhado, como eu sempre digo, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos terminando por aqui a nossa edição primeira desta semana do Bom Dia Agronegócio, neste 23 de maio, e a gente segue aqui com as nossas demais demandas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Fechado assim? Boa semana para você, bons negócios, boa segunda-feira, que seja, como disse o Carlos Zumelli, muito produtiva, e a gente se vê amanhã. Fechado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.